Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um direto, hoje dedicado à questão da leitura e da sua importância no desenvolvimento da criança. Numa era em que as novas tecnologias tomam a dianteira e os livros ficam para segundo plano, temos hoje para falar connosco acerca deste tema a doutora Margarida, interna de pediatria, a Cíntia Palmeira, que é facilitadora, ou mediadora de leitura, melhor dito, e a terapeuta da fala, Leonor Fontes. Muito obrigada às três por estarem aqui connosco para abordar este tema. E se calhar colocaria a primeira questão à doutora Margarida, e a questão baseia-se um bocadinho no desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cerebral. Sabemos que nos primeiros 3 a 5 anos o desenvolvimento da criança dá-se assim no seu máximo, e no primeiro ano de vida, então, é aquele em que o desenvolvimento acontece de forma muito mais acelerada. Como é que se desenvolve o cérebro fetal, ou seja, do bebê ainda na barriga da mãe e após o nascimento? Muito bem. Primeiro, boa tarde a todos e obrigada pelo convite. E esta pergunta, assim, tentando simplificar um bocadinho, porque os processos de desenvolvimento cerebral são bastante complexos, nomeadamente ao nível embrionário e depois fetal, mas o desenvolvimento do sistema nervoso começa muito precocemente na gestação. Portanto, logo na terceira, ao rondar a terceira semana de gestação, desenvolve uma estrutura chamada disco neural, de onde depois se produzem todas as outras estruturas do sistema nervoso, cérebro, a medula, e este desenvolvimento ocorre ali rapidamente nas primeiras semanas e pela 11ª semana, já no feto, já temos um formato cerebral semelhante ao cérebro depois do recém-nascido. Portanto, a forma do cérebro fica precocemente bastante estabelecida na gestação. E isto é importante porque sabemos que agressões ambientais, ao nível da gravidez, podem influenciar bastante e ter sequelas a longo prazo aqui no desenvolvimento fetal, falando, por exemplo, do consumo de drogas e de álcool que afeta numa fase precoce logo o embrião e depois o feto. Pronto. No entanto, quando o recém-nascido nasce, o desenvolvimento cerebral ainda não está completo. E o que acontece é que nos primeiros anos, e particularmente no primeiro ano, como disse, há uma grande importância não só no tamanho do cérebro, porque como sabemos a cabeça e todo o cérebro vão crescer, mas mais ainda no que são as conexões cerebrais, porque o recém-nascido quando nasce tem como uma rede primitiva de conexões que assegura as coisas básicas que ele necessita, que é ver, a sucção, as necessidades do recém-nascido, mas que rapidamente estas conexões, estas ligações entre as várias áreas do cérebro vão sendo estruturadas. E é isso que vai acontecer por vários processos. Vai haver um grande aumento do número dessas conexões, nomeadamente porque os neurónios têm uma espécie de uns circuitos que se chamam dendritos, que são os bracinhos que se unem uns aos outros, vão desenvolver estas conexões e uma rede que primeiro era primitiva vai ficar muito especializada e individualizada e é como se fossem networks de pequenos centros a comunicar com outros. Portanto, a linguagem não é só, por exemplo, dominada por um sítio do cérebro, mas sim por vários sítios conectados. Pronto, e é este o processo mais importante, são as conexões. E isto, no primeiro ano de vida, acontece muito rápido, nomeadamente por outro processo, para além destas dendrites, que se chama a mielinização, que é como se fosse a película à volta dos nossos cabos da televisão, que faz com que a informação seja muito rápida. E quando nós nascemos, quase não existe mielina, e no final do primeiro ano, o cérebro está praticamente todo mielinizado. Portanto, são processos muito importantes no primeiro ano de vida. Nos anos seguintes, continua este processo de conexões e mais ou menos ao 6º ano de vida, o cérebro já tem cerca de 90% do tamanho e da estrutura do adulto. Portanto, depois, obviamente, que há desenvolvimento cerebral só até aos 30 anos. Portanto, é mais ou menos assim, resumidamente, estes os passos mais importantes. E daí percebemos que o ambiente e tudo o que envolve a criança vai estimular estas conexões e, portanto, o desenvolvimento depende muito das experiências que a criança passa e do que executa com o seu próprio cérebro. Portanto, daí o impacto do ambiente no desenvolvimento cerebral.
Portanto, quanto mais estimulada a criança, maiores, ou maior quantidade de ligações ou conexões vai existir. Exatamente, exatamente, exatamente. Terapeuta Leonor, e relativamente à linguagem e à audição, isto falo na audição também porque a linguagem se adquire um bocadinho em função daquilo que se ouve, não é? Ou seja, há uma conexão muito próxima destes dois sentidos. Uhum, sim. Olá, boa tarde a todos, os presentes e aos colegas. Obrigada por este convite, por mais este convite. Então, a criança, muito antes de nascer, já ouve os batimentos cardíacos e a voz da mãe em útero. E a audição é uma das principais, das primeiras experiências sensoriais que ligam a criança ao mundo que a rodeia, ao mundo auditivo. Esta exposição promove um desenvolvimento de competências auditivas que é feito muito naturalmente, que a criança começa por detectar sons, discriminar, identificar e compreender aquilo que ouve. E este conjunto de competências auditivas contribuem para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvento linguístico e para o desenvolvimento social da criança. Por isso, a audição é fundamental no desenvolvimento da linguagem e todas as competências em todas as competências de desenvolvimento. Na infância são recorrentes otites de repetição e às vezes alguns problemas auditivos. Hoje em dia nós temos o rastreio auditivo neonatal, que avalia logo a criança auditivamente à nascença, mas as otites de repetição que surgem logo na primeira infância e são muitas vezes flutuantes, quer dizer que às vezes a criança ouve bem, outras vezes não ouve, têm um impacto grande no desenvolvimento da linguagem. E como as crianças são muito pequenas e nem sempre conseguem explicar que não estão a ouvir bem, e os primeiros balbucios e o início do desenvolvimento da linguagem acaba por ser feito, não cria logo de início alterações muito significativas, às vezes os pais e os educadores não conseguem perceber efetivamente que há ali algum problema auditivo. Então, que sinais é que devemos estar alerta nessas situações? Se a criança fala muito alto, se coloca o volume da televisão também alto, se pede para repetir, se não compreende à primeira aquilo que os pais dizem, quando nós chamamos ou quando o educador chama não vem logo, são pequenos sinais que os educadores, os pais devem estar atentos e se sentirem que alguma destas coisas não é muito coerente, devem procurar um profissional de saúde, um otorrino, uma equipa médica que avalie a audição e que previna futuras otites de repetição para que todo o desenvolvimento da linguagem se faça de uma forma natural. Em que altura é que é expectável a aquisição da linguagem? E isto porque, tendo em conta essa questão das otites, e depois a preocupação dos pais, muitas vezes, em que as crianças aos 2 anos não falam, é expectável que as crianças adquiram ou comecem a falar ou a dizer alguma palavra em que altura? O desenvolvimento da linguagem faz logo numa fase muito, muito precoce, desde que a criança nasce e começa a ouvir, o desenvolvimento da linguagem, a compreensão, a parte receptiva está sempre mais evoluída do que a expressão, mas há um trabalho que naturalmente é feito, mas que é muito importante. Nenhuma criança se calhar consegue produzir fala, começar a dizer as primeiras palavras, se não tiver essas palavras adquiridas, o seu significado. Por isso, a compreensão da linguagem é desenvolvida antes da expressão. Por isso, aos 2 anos, uma criança já diz, num desenvolvimento normal, já diz bastantes palavras e começa a colar palavras para fazer pequenas frases, mas antes há um desenrolar de um balbucio, da produção de diferentes sons, uns mais bilabiais, outros mais posteriores, e toda a compreensão, não é? De nós dizermos à criança onde está o papá? E a criança olha para o papá sem, se calhar, ainda conseguir produzir a palavra pai. Por isso, há uma série de sequências de aquisições que são muito importantes, apesar da produção das palavras em si.
vão ocorrendo entre o primeiro ano, depois os 2 anos de idade. Antes de avançarmos aqui para o tema propriamente dito, é importante ainda falar aqui sobre outro aspecto, no sentido, e o aspecto é mesmo aquilo que, desculpem, agora estou um bocadinho gaga, o trabalho desenvolvido pela Cíntia. Cíntia, naquilo que eu disse logo no início, em que as novas tecnologias tomam a dianteira e, portanto, os livros passam para segundo plano, como mediadora de leitura, qual é o seu trabalho? O que é que desenvolve junto das crianças e das famílias? Gostei muito de. Olha, obrigada pelo convite, obrigada por estar com vocês aqui, as colegas, e por estar com outras pessoas que eu não conheço, nós não sabemos quem são, mas estamos aqui nesse abraço às famílias. Eu gosto muito da área da terapia da fala, não sou terapeuta da fala, sou mediadora de leitura, e é uma coisa belíssima que a Leonor falou, que tem a ver com a conversa, esse investimento linguístico que nós devemos fazer com a criança desde o seu nascimento, conversar com a criança, não é? Muitas vezes pedimos cantar para a criança antes dela dormir, conversar com a criança quando ela vai tomar banho, conversar com a criança pequena quando ela vai trocar a fralda. O meu trabalho tem sido sensibilizar as famílias de que esses pequenos gestos são extremamente importantes e são construtores de um patrimônio linguístico. Quando nós nascemos, nós somos, está tudo perfeito, o organismo perfeito, mas estamos tudo para estrear. Nós vamos aprender a sentir o cheiro da nossa mãe, vamos aprender a sentir o cheiro do banho, vamos aprender a ouvir as pessoas. E quando a terapeuta Leonor falou da importância de ouvir, nós só aprendemos a ler e só vamos aprender a escrever se investiram em nós afetivamente e nos deram linguagem, e nos deram fala. O trabalho do mediador de leitura, lógico, que nós somos aqueles que andam com muitos livros e com um acervo, e queremos que as famílias tenham um acervo em casa, porque sabemos que o vocabulário da criança não vai se enriquecer apenas com a conversa do cotidiano. Queremos que o vocabulário da criança se enriqueça e as histórias nos ajudam a isso. Então, meu trabalho é sensibilizar as pessoas a conversarem muito. Às vezes as pessoas pensam que a conversa do cotidiano não é nada, mas para uma criança pequena é muito significativo. E também a questão de ler e encontrar livros que as crianças possam se aproximar e como foi dito, às vezes quando pergunto onde é que está o papá? Eu não digo papá, mas eu já sei quem é o papá. No primeiro ano de vida, uma criança é extremamente inteligente, acho que faz 1 milhão de sinapses por ano, é uma coisa fantástica, um desenvolvimento neuronal muito grande, e muitas vezes devemos investir na conversa, no contar histórias e numa relação mais íntima com a criança. E a tecnologia, às vezes temos que deixar o telemóvel de lado para olhar para a criança, para ela se reconhecer em nós também. Isso também é investimento na sua vida psíquica. Então, e o que é que acontece? E se calhar começo aqui a perguntar à doutora Margarida, o que é que acontece à criança quando ela ouve ler e posteriormente adquire esta competência ao nível cerebral? E aproveitando a questão, quais são os benefícios da leitura? Sim, eu só começando por dizer, porque veio aqui para a discussão um ponto muito importante, que quem fala em ler livros fala em contar histórias, em cantar, ou seja, toda esta abordagem é possível para chegarmos ao mesmo fim. Portanto, há pais que não precisam de só ler livros, podem cantar, se não gostarem tanto, e realmente o objetivo final é que a criança tenha estas competências primeiro da compreensão e depois de conseguir então ter a linguagem e depois até da leitura, não é? Mais tarde. Mais tarde. E isto, pronto, em termos cerebrais, como eu disse inicialmente, há vários locais no cérebro que são capazes de integrar a informação, pronto, nomeadamente no lado dominante do cérebro, portanto a parte da fala. E estas conexões, estes circuitos que eu falei, começam exatamente pela compreensão e depois há alguns circuitos que conectam à área motora do cérebro, que depois permite que a criança consiga então depois começar a vocalizar e a falar, primeiro com sons, e por isso é que, por exemplo, no primeiro ano de vida é tão importante a repetição e os sons dos animais, porque as primeiras
os primeiros sons que eles vão executar e depois as palavras simples, como já falámos, o pai e a mãe, que eles começam por compreender e depois, pela integração exatamente das várias áreas cerebrais, começam a conseguir também executá-las. Depois, quanto aos benefícios, acho que também já começámos a falar aqui um bocadinho deste tema. É muito importante, que já foi falado, a parte da socialização e da própria relação da criança com os pais, porque a leitura tem que ser um hábito prazeroso em que o próprio relacionamento é fortalecido, e isto acho que é a parte mais importante para começar a ler e começar a ter este hábito, e depois tudo o que daí advém. Já falámos da aquisição da linguagem, o estímulo à criatividade, à curiosidade, uma coisa muito importante, principalmente pelos dias que correm, de muitos estímulos da televisão, do ecrã, haver o treino da concentração, que também é muito importante, isto com a leitura é bastante conseguido. E pronto, depois grande parte da linguagem, e muitos estudos mostram isso, que crianças que têm precocemente um estímulo de leitura, um estímulo de ler livros com os pais, contar histórias com os pais, e até uma partilha deste hábito, não ser só o pai a contar, mas a criança também a folhear, a aprender, a lidar com o livro, a perceber que há a linguagem escrita, é muito importante depois na idade escolar, não é? Portanto, este estímulo começar muito precocemente, porque depois na idade escolar são crianças que conseguem ler mais rapidamente e que têm mais sucesso nesta parte da linguagem. Leonor, da sua área. Da minha área, então a leitura desenvolve várias competências, como nós já falámos, como a doutora acabou de referir, como aumenta a concentração, desenvolve a compreensão, incentiva a criatividade e a imaginação da criança, aumenta o vocabulário. Eu faço muitas vezes na terapia, quando estou com crianças que têm um vocabulário muito rico, que falam muito, pergunto-lhes muitas vezes se eles gostam de ler e se têm hábitos de ler, e efetivamente notam-se crianças às vezes muito novas e que gostam muito de ler e que têm um vocabulário bastante desenvolvido. Por isso a leitura promove também o crescimento de sentimentos, emoções e experiências até que a criança ainda não vivenciou, aproxima o vínculo entre pais e filhos e fortalece hábitos sociais e de interação. Entre os 4 meses e os 2 anos, a criança começa a dar mais atenção a estímulos visuais, a cores e imagens, e vai associando a essas imagens a palavras. E a leitura nesta fase também tem uma forte influência no desenvolvimento de áreas cerebrais que estão ligadas à elaboração de imagens mentais e que são muitas vezes é uma das bases da construção da linguagem. Que interessante. Cíntia, do seu trabalho, o que é que tem percebido como sendo os benefícios da leitura? Na verdade, nós para conseguirmos abraçar mais os pais e fazer com que os pais leiam mais, levem as crianças à biblioteca, conversem mais e brinquem mais ao ar livre, nós dizemos sempre que se a criança tiver essas competências, no futuro lerá, conseguirá ter uma leitura autônoma. Isso será extremamente importante no seu desenvolvimento pessoal, social e também no seu sucesso profissional. Na verdade, eu considero que os problemas de leitura são problemas de saúde pública, porque se uma pessoa não consegue ler, eu tenho paixão pela área, se uma pessoa não consegue ler, se uma criança tem muita dificuldade, ela depois terá dificuldade e acesso a muitas coisas. Será uma pessoa com dificuldade de fazer a leitura de um extrato bancário, será uma pessoa com dificuldade de fazer viagens de maneira autônoma. Então, o que é que dá o benefício? Eu considero que a leitura é um passaporte para a liberdade. Se você consegue ler, você realmente pode exercer a sua cidadania, você pode viver num espaço democrático, porque você lê, porque compreende e porque faz escolhas baseadas na sua ética pessoal também. Aí também outra construção tem a ver com a sua ética pessoal, que isso também é importante. E quando nós temos boas referências de leitura também, isso vai ajudar a nossa construção ética. Mas parece que você
ia dizer alguma coisa, eu lhe interrompi. Eu ia dizer, na sequência daquilo que Hum, disse, que aquilo que eu tenho reparado na experiência que tenho a lidar com as crianças é que muitas vezes há uma dificuldade na interpretação uhum, daquilo que leem. Elas até conseguem ler, mas elas não conseguem interpretar. Daí a uhum, dificuldade vai ao encontro daquilo que dizia, a questão do extrato bancário, tudo a nível pessoal, na idade adulta depois, o não ter tido bases na leitura, não é? Acaba por influenciar tudo o resto, e é um facto. Eu não sei se tanto a doutora Margarida como a Leonor têm experiência nesta questão, da parte da interpretação e depois toda a influência que isso tem a nível da vida pessoal Hum. das Eu, crianças, eu, depois futuros adultos. eu Diga, posso, Leonor. eu posso acrescentar aqui que um dos benefícios também dos pais lerem para as crianças é desenvolver na criança futuramente as próprias competências para a aprendizagem da leitura e escrita. Por isso, uma criança que está habituada a ler a ter uma leitura partilhada desde cedo, pode ser, e há estudos que também o dizem, pode ser também uma criança mais interessada na leitura, com uma melhor consciência fonológica, que já tem também a sua atenção, a memória e fala e linguagem trabalhadas, porque ao longo de 6 anos, não é? Antes da criança fazer a escolaridade, de entrar para o primeiro ano, já tem todo uma interação, um trabalho naturalmente feito que vai beneficiar a própria aquisição da leitura e escrita. E também há estudos que nos têm dito ultimamente de crianças com risco de dislexias ou crianças, por exemplo, com síndrome de Down, com atrasos de desenvolvimento da linguagem, se nós utilizarmos a leitura, atividades de leitura, claro que numa leitura partilhada, adaptada para a idade e o nível de cada criança, se nós adaptarmos essas atividades desde muito cedo, temos também crianças com melhor desenvolvimento de linguagem futuramente. No fundo, são patologias de risco para o desenvolvimento e que está provado que se deve fazer este tipo de atividades muito precocemente. Doutora Margarida, uma questão. Bebés prematuros. Pronto, prematuros, nascem antes de tempo, benefícios, no fundo o estímulo deverá ser, após o nascimento, deverá ser igual a um bebé de Exato. termo. Sim, acho que aqui a única diferença, se calhar, é estar mais atento aos sinais de alarme, como já foram referidos, e também um acompanhamento precoce, não é? Nomeadamente os bebés prematuros antes das 32 semanas, que têm critérios para ser seguidos em consulta de surdez, audiologia, desenvolvimento também, mas nas duas consultas, mas nem todos os prematuros, os tardios não têm que ter um seguimento tão apertado na otorrino, na audiologia, e os prematuros com menos idade estacional devem ter esse seguimento. E aí sim fazer sempre, como já foi dito, os timpanogramas, o rastreio audiológico, para perceber se está aqui alguma lesão, que é tipo que pode acontecer com a prematuridade. Mas a estimulação por parte dos pais e todos os hábitos que estamos a falar são um bocadinho universais. Pronto, obviamente temos que adaptar na nossa avaliação do desenvolvimento da linguagem à idade corrigida, não é? Porque até uma certa idade temos que pensar no prematuro, não na sua idade real, mas na idade que ele seria se tivesse nascido de termo. Pronto, e ter sempre essa atenção para também não acharmos que há sinais de alarme tão precocemente como não havendo. Pronto, acho que é um bocadinho essas ideias-chave. A minha próxima questão vai um bocadinho na sequência daquilo que a Leonor estava a dizer, mas nem sempre a criança, e embora os pais até possam estimular e tudo, nem sempre a criança tem prazer na leitura. O que é que se pode fazer? Pais, educadores, todos os profissionais que contactam com ela, o que é que podem fazer para estimular e ela se tornar uma criança leitora, um adulto leitor? Se calhar, Cíntia. Bem, na verdade, eu acho que as experiências leitoras podem ser mais ricas se o ambiente afetivamente também for rico.
se a criança verdadeiramente puder participar e se as atividades também tiverem sido escolhidas de acordo com o nível de desenvolvimento daquela criança. Às vezes podemos escolher um livro demasiado difícil, às vezes podemos escolher um livro que nós gostamos ou uma atividade que nós gostamos e ignoramos aquilo que aquela criança tem interesse e o que é que para ela é importante aprender, não é? Falamos aqui de bebês e se falou de prematuridade, é muito importante, e no meu projeto de literacia familiar, é muito importante que se leia, que se converse, que se cante desde cedo. E muitas vezes as pessoas pensam que esse trabalho deve ser feito apenas quando a criança vai aprender a ler formalmente. Há um trabalho anterior da aprendizagem da leitura formal que deve ser feito, que deve ser enriquecido para dar competências, forças para essa criança conseguir ler e ter vontade de escrever. Mas eu acho que também tem uma coisa, nossa teoria a nível da literatura, que nós dizemos que todos nós tivemos um livro fundante, que foi aquele livro que nós gostamos tanto, 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 que pedíamos, lê outra vez. Nós, adultos mediadores, sejamos os pais, os educadores, devemos estar atentos à criança para ver qual é a narrativa que ela gosta mais e assim poder repetir, porque a criança pequena gosta e precisa dessa repetição para até construir seu patrimônio. Não, a doutora está balançando a cabeça dizendo afirmativamente. Quantas vezes, quando somos crianças, pedimos, e às vezes a nossa mãe diz, mas eu já li essa história umas 1000 vezes. Mas aquela experiência é importante, porque aquela criança está introjetando a vida daquelas personagens, está aprendendo aqueles vocabulários, e existe uma razão pela qual uns gostam muito dos Três Porquinhos e outros gostam da Formiguinha e a Neve, não é? Porque como somos seres humanos completamente diferentes, as narrativas também que nós gostamos são diferentes. Eu acho que às vezes a falta de interesse na leitura pode ser também a criança não foi exposta à diversidade de estratégias. E eu acho que a diversidade de estratégias, ouvir diferentes histórias, pode ajudar muito a criança a gostar de ler. Leonor, sim. Então, eu acho que realmente nos nossos dias, com a quantidade de estímulos e atividades digitais, a leitura é um desafio, não é? Já percebemos que é bastante importante, mas a realidade é que para as nossas crianças é um desafio tentar introduzir ou manter esta atividade como uma rotina no dia a dia. Mas, mesmo assim, consegue-se. E nós, na terapia, por exemplo, é um conselho que eu dou aos pais que necessitam que os seus filhos melhorem o desenvolvimento da linguagem e criem competências, mesmo no desenvolvimento normal. É muito importante criar essas rotinas. Para isso, por exemplo, os pais podem arranjar um momento de leitura ao fim de semana em que estão com os filhos e há aquela rotina de ler em família, ou construir o livro das férias, os pais com as próprias crianças construírem uma história com fotografias ou com pedaços de alguma recordação que trazem das férias, contar uma história e discutir a própria história em família, e a leitura partilhada é muito importante. O que é que eu considero a leitura interativa de histórias? Alguém já falou há pouco que nós não podemos pegar num livro e ler exatamente o que está. Qualquer livro pode ser explorado de N formas. E se as crianças aprendem a pensar sobre as histórias e são estimuladas a falar com as suas próprias palavras, e neste modo nós conseguimos promover o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento socioemocional. E nós podemos usar uma série de estratégias quando pegamos num livro, entre canções, entre repetição, entre arranjar uma frase que se repete em todas as páginas do livro, utilizar gestos naturais como mímica, com mímica da história, usar sons onomatopeicos, não é? Quando um balão rebenta, fazer bum, ou os sons dos animais, que tornam depois também a história mais atrativa, que dá aquela ênfase de surpresa
surpresa e tornam as histórias muito mais divertidas. Eu acho que todos nós devemos pensar, quando lemos uma história a uma criança e conhecemos a criança que temos à frente, aquele momento tem que ser um momento de rir, um momento divertido, prazeroso, em que a criança consiga retirar daquela história o máximo de coisas possíveis, e não é só de vocabulário, é mesmo da própria interação, da própria imaginação da criança. Doutora Margarida. Sim, eu concordo totalmente. Acho que a leitura tem que ser uma experiência, como acho que já disseram tudo, ou seja, a partilha desta experiência com a família e não só ler um livro, a própria impulação a ler, eu também costumo dizer muito isso aos pais, é muito importante. E como eu já disse, e como já foi referido também, não apenas a leitura, mas o cantar, os próprios pais contarem uma história de uma forma divertida, aumenta imenso as competências da criança. E acho que já disseram praticamente tudo. Eu partilho da mesma opinião. Pais que não leem têm maior probabilidade a terem filhos que não leem ou que não gostam de ler, ou poderá haver o facto de não haver o exemplo, já que as crianças no seu desenvolvimento acabam sempre por imitar, não é, os comportamentos que veem. Portanto, isso seria um facilitador da leitura para a criança. Mas crianças que não veem, mas os pais até adquirem livros para eles lerem, haverá aqui uma maior dificuldade na aceitação? Ou o que é que vocês acham? É de facto um ótimo exemplo. Desculpa. Não, começo. Eu ia dizer que não há dúvida que é um ótimo exemplo para as crianças, como noutras situações também acontecem, os pais lerem e lerem com as crianças. Mas de facto, se comprarem livros, já por si também já estão a ter já estão a dar um passo e estão a estimular a que essa atividade aconteça. E depois a escola também tem um papel fundamental, não é? Que os educadores e os professores incentivam imenso as histórias e a leitura. Claro. Mesmo quando em casa o modelo não é adequado. Pois é isso, eu também concordo imenso, e o que eu, da minha experiência, o que eu acho é que os pais estão sempre muito abertos também às nossas sugestões, e acho que nós também temos que educar um bocadinho os pais, não é? Neste sentido, e é sempre um bom pretexto terem um bebé para eles próprios começarem a criar um hábito para eles de leitura. E acho que quando nós explicamos os benefícios, quando dizemos que a longo prazo realmente este hábito de criar vai ser muito vantajoso para o desenvolvimento da criança, da leitura, da escrita do filho. Acho que a maioria dos pais tenta fazer um esforço, pronto, mas nós acho que aqui, e isto acho que depois pega um bocadinho também numa mensagem final, que seria de que aqui o nosso papel seria um bocadinho explicar os benefícios e até há programas de leitura nas consultas de pediatria e de cuidados primários, até fornecer livros, às vezes, a pais mais céticos, que possamos fazer aqui um trigger para a criação deste hábito, tanto nos pais como na criança. Portanto, é sempre um bom pretexto. Cíntia. Quando os pais, às vezes, têm alguma resistência e não leem, é porque ninguém leu para eles. Na verdade, eles não têm esse patrimônio memorial, então não acreditam no poder da leitura. Nessas horas eu peço sempre, eu também dou formação a educadoras de infância, e fazemos um trabalho de promoção de leitura e de sensibilização para a literacia familiar. O que eu peço sempre é, então, quando encontrarmos os pais, vamos ler para os pais, pegamos uma história e lemos para eles. E algumas vezes as pessoas não leem porque se sentem tímidas e tem toda essa expressividade que a terapeuta Leonor falou, que é importante rir, utilizar as onomatopeias e brincar com as palavras e dramatizar um pouco. Às vezes os pais estão inibidos e sentem que não vão conseguir fazer isso. Mas quando nós, outros adultos, lemos para esses pais também dizem, afinal eu acho que conseguia fazer isto.
Afinal, eu acho que vou experimentar hoje à noite ler uma história à minha filha. E a outra coisa que eu também faço sempre um apelo, algumas pessoas não têm livros em casa, não têm livros de história em casa, isso é uma realidade, mas existe um lugar que os livros são gratuitos, que é a biblioteca pública, e pode ser muito positivo se aproximar da biblioteca, fazer o cartão, e na biblioteca muitas vezes temos horas de conto e outros profissionais que podem ajudar os pais a requisitarem livros e lerem para suas crianças, e isso vai fazer com que talvez alguns pais que não liam antes se sensibilizem para a importância da leitura e se aproximem também do livro e das atividades culturais que são feitas à volta do livro e da leitura, né? E, tendo em conta a idade da criança, existem livros mais adequados e outros menos adequados, tal e qual como já foi abordado aqui. E se calhar vamos limitar aqui, dos 0 aos 6 até depois à entrada da escola, que tipo de livros os pais devem adquirir? Por exemplo, estive no outro dia numa loja e tinham os livros plastificados próprios para os bebés levarem para o banho, etc. Que tipos de livros devem os pais adquirir, tendo em conta a idade dos seus filhos? Se calhar Cíntia começava por si. Eu acho que tem uma série de livros, mas eu trouxe aqui, eu não sei se consigo mostrar, conseguem ver. Sim. É um livro que tem um DDoS. E, na verdade, existe uma série de livros que nós podemos usar para as crianças pequenas, que são livros assim, cartonados, arredondados. Esses livros que você falou de plástico, também as crianças podem colocar na boca, sem que haja nenhum problema à sua segurança. Os arredondados, eles também podem tocar e folhear sem que haja nenhum problema à sua segurança. Também, já se falou antes, inicialmente, livros com animais, com sons de animais, eles gostam muito de repetir, gostam muito de conversar e acham muita graça. Por exemplo, eu tenho aqui, que barulho é esse, senhor Cló? É um cavalo. E assim a criança gosta muito desses sons. Podemos também pegar outros livros com pequenas narrativas, como esse, que é a história de um mochinho que cai do ninho e ele perde a sua mãe, então outros animais vão ajudá-lo, já temos uma pequena história, e eles gostam, o texto é curto, eles podem também folhear e apontar para as imagens e a ver assim, aquilo que o terapeuta Leonor falou sobre a leitura partilhada, uma leitura dialogada, uma leitura que a criança participe. Há outros livros também deliciosos como esse, que apelam ao movimento. Não sei quem foi que falou, mas já foi falado antes a importância do movimento também, não é? Não queremos uma leitura que a criança esteja parada, vidrada, queremos que ela se divirta, que brinque, que seja um momento de alegria, onde eles são convidados a fazer imitações, né? Se tem um pinguim e o pinguim balança a cabeça, podemos também balançar a cabeça como um pinguim. Hoje no mercado nós temos uma série de livros, nós chamamos livros jogos, livros brinquedos, álbuns ilustrados, que foram editados, pensados nessa faixa etária, não é, do 0 aos 3 a um perfil de livro, também preocupado com o tamanho, com o material para que a criança possa colocar na boca, porque é uma forma de exploração e conhecimento do mundo. Depois, a partir dos 3 anos, 4 anos, a criança já começa a ter interesse em uma série de temas, há uma série de livros que podem ser recomendados. Mas uma coisa que, e não sei quem falou, também pode se ler sem ter livros. Também é muito bom ir ao jardim e passear e trazer alguma folha, alguma semente e fazer um álbum. Não sei se foi a Leonor que falou, um álbum de fotografias, não é? E nós criarmos o nosso livro sobre nossas férias ou quando vamos àquele jardim. É importante ler com livro e é importante ler sem livro. E é importante assegurar que hoje no mercado editorial português nós temos opções de grande qualidade e, como eu falei anteriormente, na impossibilidade de ter os livros, nós sempre podemos pedir os livros emprestados. Isso não é um impedimento, não é? Leonor. Acho que não tenho muito mais a acrescentar, mas a Cíntia já disse algumas coisas que eu tinha para dizer. Pronto, inicialmente os livros podem fazer parte da exploração oral da criança, não é? Porque a criança inicialmente explora o brinquedo de uma forma
ainda não explora o livro numa forma de leitura, mas já está a brincar com o livro. Sim. E depois nós temos que ir escolhendo realmente os livros de acordo com cada idade e com a atenção que a criança pode dar. Por isso eu também trouxe aqui um livro com um dedoche, que torna também o livro muito interativo, porque mexe, porque as personagens parece que saem das folhas, e como podem ver, nem tem material ainda escrito, não é? Só tem imagens, e imagens muito simples, de acordo com a idade inicial, ou livros que a criança tenha que sentir, que possa sentir, que tenha também estímulos táteis, sensoriais, com os sons dos animais, ou livros de pop-up como este, coitado, que já está a sentir mudado. Vivido, um livro vivido, não é? Que é o encanto das crianças e dos adultos também, não é? Estes pop-up. Hoje em dia também há livros que têm um audiolivro, que eu acho que é bastante interessante, que tem a parte auditiva, a criança pode estar a ouvir a história ou a ler a história enquanto está a ouvir também. E este faz parte do meu imaginário de criança, que ainda me lembro quando a minha avó me contava esta história. E depois há realmente livros muito engraçados, que apelam muito à criatividade da criança. Não abras este livro. Ou estes também são o máximo, que a criança tem que ir fazendo ações à medida que nós vamos contando a história, tem que ir tocando, e quando toca vai acontecer qualquer coisa. E se nós pensarmos sempre que os livros é uma descoberta, não tem propriamente que pegar e contar uma história toda de seguida. Também gostava de referir que nós, terapeutas da fala, consoante também as crianças que temos à nossa frente, temos muitas vezes necessidade de adaptar os livros à realidade da criança. Por isso, temos aqui um livro que foi adaptado a símbolos de comunicação aumentativa, em que a criança pode... É quase um livro-jogo, em que a criança pode brincar, tirar as peças e associá-las à imagem que estamos a ver. Pronto, e há realmente muitos livros e muitas ideias, desde que possamos aproveitar esta atividade como uma atividade muito divertida e de aprendizagem. Doutora Margarida, não sei se quer acrescentar alguma coisa depois desta diversidade. Eu adorei, acho que já disseram tudo e adorei os livros. Se calhar só acrescentar que depois, numa idade mais para a frente, já na idade da primária, o que eu vejo muito é que há uma grande variabilidade, e aí já depende muito também do hábito da criança. E acho que aí está muito em aberto à própria criança. Portanto, isso aí é só o meu único ponto a acrescentar, mas realmente estes livros interativos são fantásticos. Até eu tenho vontade de ler. Adoro. Estamos então a chegar ao fim, e se calhar uma forma também de resumir um pouco aquilo que dissemos, isto porque já foi abordado. A Cíntia, quando falei com ela para a convidar para este direto, referiu que as crianças poderão não ler, mas têm o direito de vivenciar a leitura. Pegando nesta frase e com todo o conteúdo que deixamos aqui hoje, que conselhos para pais e profissionais que contactam com as crianças e as suas famílias que vocês querem deixar? Se calhar, doutora, foi a última a falar. Ok, muito bem. Acho que um bocadinho, também já tinha referido há pouco, acho que para os profissionais acho que era muito importante estarmos informados, e também acho que estas sessões são super úteis para também sabermos explicar bem os benefícios, porque acho que, como disse há pouco, os pais aceitam muito bem as nossas explicações e normalmente têm muito boa adesão. E, portanto, da nossa parte, acho que é de extrema importância falar sempre da leitura, perguntar qual foi o último livro que leste. Eu, particularmente, nas minhas consultas, escrevo sempre nas minhas anotações qual é o livro que está a ler, para na consulta seguinte perguntar se já leu. Portanto, perguntando se está a ler um livro novo. Portanto, acho que é mesmo muito, muito importante.
Para as crianças, acho que explicar-lhes também a importância de ler e até aconselhar alguns livros, que tivemos exemplos ótimos, e nos mais velhos eu noto que também tem muita adesão. Por exemplo, uma vez falei a uma criança para experimentar ler o Harry Potter, que já é um bocadinho da minha fase, e na consulta seguinte já tinha lido 2 livros, portanto acho que dar uma proposta é sempre também dar uma chave para uma porta de um novo livro. E pronto, é um bocadinho esses os meus conselhos. Leonor. O meu conselho final é promover atividades de leitura desde muito cedo, criar rotinas em casa e aproveitar o momento como um tempo rico e divertido na interação entre os pais e os filhos. Sabemos que crianças postas à leitura desde cedo são geralmente futuros bons leitores, e chamar a atenção também que quando os pais ou educadores detectam dificuldades na leitura, não deixar que essas dificuldades avancem, porque a maior parte das crianças criam frustrações e desmotivam para todo o processo, e encaminhar desde cedo para apoios necessários, como a terapia da fala. Muitas vezes questões de dificuldades de leitura estão associadas a questões anteriores de linguagem e de consciência fonológica. Cíntia. Eu aconselharia aos pais que lessem, que se tivessem dificuldade em adquirir livros, fossem à biblioteca pública, entrassem em contato com os profissionais. Também peço sempre aos pais que conversem com as educadoras e com os professores. Se tiverem algum livro, levem para que a educadora leia, emprestem um livro, não é? Ou se tiverem dificuldades, peçam conselhos a essas profissionais. Lembrem que o momento de leitura é um momento de afetividade. A leitura para bebês é um momento de espaço de colo e de afetos, não pode ser de maneira nenhuma descurada. Nós devemos realmente fazer esse investimento afetivo desde cedo, e também pedir que as pessoas também frequentem museus, frequentem teatros, levem as crianças para ver alguma peça de fantoche, porque esses momentos culturais também são importantes para o enriquecimento e o patrimônio linguístico. Mas eu continuo achando que também passear, ir ao jardim, ir à serra, talvez porque moro na Ilha da Madeira, também é extremamente importante para criar uma sensibilidade e uma relação com a natureza. Também cria um leitor. Não somos todos leitores de livros. Algumas crianças, infelizmente, de acordo com algum comprometimento, podem não aprender a ler, mas têm direito a fazer esse passeio na natureza e têm direito que os adultos lhe leiam e que vejam espetáculos à volta da leitura. Olha, a mim resta agradecer-vos o facto de terem aceitado o convite e agradecer-vos esta partilha, que para mim foi super importante. Uma das coisas que eu digo sempre a todos os pais que passam por mim é: leiam para o vosso filho, falem com ele como se ele fosse entender aquilo que vão dizer, não é? Cantem, dancem, e portanto acho que realmente vocês vieram dar um outro contorno àquilo que eu costumo dizer, por isso o meu muito obrigado. Agradecer a si também que nos fez companhia desse lado, e lembrar-vos que este direto estará disponível a partir da manhã no nosso canal do YouTube. Podem voltar a ver, podem partilhar, e nós agradecemos muito que partilhem, e isto para fazer uma coisa que a Cíntia diz: abraçar muitas famílias com esta informação. Passem por lá pelo nosso canal do YouTube, deixem o vosso... carreguem lá no sininho para receberem as nossas notificações e para acompanharem as publicações que fazemos. Lembrar também que temos o Instagram, o Facebook e o blog, onde vão encontrar alguns artigos da terapeuta da fala, Leonor, que já colabora connosco há algum tempo. Amanhã não, segunda-feira, damos início ao mês de novembro, e com ele o mês da prematuridade, que se celebra a 17 de novembro. E teremos no próximo fim de semana, dia 6, sábado, o direto com os pais de prematuros. Vamos saber o que é vivenciar a prematuridade na primeira pessoa. Espero por vós também no dia 6.
E lembrar que temos a decorrer as inscrições para o nosso webinar sobre prematuridade tardia. Inscrevam-se, não percam, vamos ter profissionais também peritos nas diferentes áreas que vamos abordar e por isso contamos convosco. Um resto de bom fim de semana, prolongado, divirtam-se e leiam muito. Até lá.